Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu estou aqui na cidade velha e me encontro justamente em frente à réplica da Menorá. Enquanto eu aguardo a chegada de um amigo, resolvi gravar minha mensagem de Torá para vocês daqui mesmo. Como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá. Nesse Shabat iniciamos o quarto livro da Torá. Na semana passada, com a leitura das Parashat Behar e Berukotai, nós encerramos o livro de Vaikra. E agora iniciamos a leitura do livro de Bamidbar. E a Parashá que abre o livro de Bamidbar leva esse mesmo nome, no deserto. E já no primeiro passuk dessa Parashá está dito: e Hashem falou a Moshe no deserto de Sinai, na tenda da reunião. Por que o deserto do Sinai leva esse nome? É por causa do ódio, Siná. Ódio de quem? Das nações do mundo. E esse ódio resulta, sobretudo, da não aceitação da Torá, como nos revela o tratado de Shabat do Talmud. Mas a pergunta evidente é por que esse ódio deveria invadir os corações das nações do mundo por causa da aceitação da Torá pela nação de Israel. Afinal, o Midrash nos revela que a Torá foi oferecida ao conjunto das nações e elas simplesmente se recusaram em aceitá-la. Por quê? Se isso é verdade, existe esse ódio tão duradouro que se segue geração após geração, século após século. E para nós, judeus, fica a pergunta: qual é o benefício de ter que suportar o peso sangrento da história por termos aceito no Monte Sinai a Torá? Quando nós recorremos aos Teilim, aos Salmos, nós vamos encontrar já no segundo Salmo aquilo que literalmente constitui uma janela direta para o futuro, uma visão futurística das atitudes, dos planos, da ousadia das nações logo após o que se seguirá ao advento da era messiânica. Lá está dito: qualquer um de vocês, especialmente aqueles que eu tive a oportunidade de enviar uma cópia do Salmo em língua portuguesa feito aqui em Israel, se vocês recorrerem ao Salmo número 2, está dito, logo no seu princípio: por que se amotinam as nações e os povos falam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos se consultam mutuamente contra o Senhor e contra o seu ungido. O rei Davi profeticamente apontava para o curso da era messiânica aquilo que seria a atitude das nações. E o rabino Shimshon Rafael Hirsch, há 150 anos atrás, nos explicitou que as nações assim agem, ou seja, elas se reúnem ruidosamente para conspirar contra Deus e contra os seus ungidos. Não é o que nós estamos vendo agora na França, na Espanha, no Reino Unido, no Canadá e no Brasil. Todos, consciente ou inconscientemente, têm um objetivo comum. Mas, Atila, qual é o objetivo comum das nações que conspiram contra Deus e contra os seus ungidos? Emancipar-se da soberania do único princípio supremo, que é Hashem. As nações não queriam antes, não querem agora e nunca vão querer aceitar ser obedientes à lei moral de Deus. A lei que chegou às suas consciências através da existência do meu povo. Nossa existência, a existência de Israel, essa terra, o nosso povo, mantendo sobre ela a soberania, é literalmente um martírio para as nações e povos do mundo. Mas por que, Atila? Porque Deus só prometeu ajudar, abençoar aqueles que estivessem dispostos a viver sob a égide dessa lei. Dito de uma outra forma, a nova ordem mundial
será erguida sobre as leis contidas, ou seja, os mandamentos divinos contidos na Torá. E somente sob essa lei, as nações podem de fato alcançar a paz duradoura nas suas relações, tanto internamente como externamente. Ou seja, o desaparecimento dos crimes e das guerras entre as nações só pode ocorrer sob a égide da lei mosaica. Todas as doentias sociais do bebê reborn, as diferentes formas de homossexualismo e de desvio sexual, todos os distúrbios pessoais decorrem de uma única razão: a recusa em jurar fidelidade a essa lei moral. E isso ocorre em razão de diferentes fatores. Razões pessoais, as pessoas não querem, não desejam poder, fama, busca pelo reconhecimento público. Toda doença social e também na vida entre as nações e nos seus relacionamentos, como eu disse, internos e externos, possuem cura. Kadosh Baruch Hu já nos entregou a Torá para isso. Ela é a cura de toda doença. Mas só existe um único caminho que nos conduz ao verdadeiro objetivo da existência. Mas as nações estão engajadas, como vocês bem sabem, perseverantemente lutar contra esse princípio de salvação. Eles preferem caminhar na direção do abismo. A cura está estampada nos seus rostos. A nossa existência, a existência de Israel, a única nação, o único povo que não tem o direito de existir no conceito das nações, existe para estampar na cara dos inimigos de Deus que existe um caminho, mas eles preferem, esses povos e nações, buscar a verdade naquilo que de fato faz com que o mal siga persistindo no mundo. E nós, o povo do livro, se assim pudermos dizer, entre as nações somos o maior de todos os milagres, o milagre mais fantástico dos povos. Nossa história é uma história de milagres. Qualquer um que acompanhe pelo menos por um ano o calendário judaico não terá qualquer dúvida disso. Mas o mundo não tem coração para entender, não tem olhos para discernir, não tem ouvidos para ouvir. Em essência, não há, e eu faço isso como um alerta a todos aqueles que me ouvem, em essência não há uma única forma de antissemitismo que já não tenha sido lançada contra o meu povo. Todas as formas de brutalidade possíveis já foram contra nós despejadas, mas nós rimos dessa estratégia, porque aqueles que hoje, em pleno século XXI, persistem no objetivo de destruir o povo judeu e nos expulsar da terra de Israel, não compreenderam que isso vem sendo tentado há 3.300 anos e que muito antes da existência dessas nações e desses povos, o faraó já havia tentado isso no Egito e ele não teve êxito, e Roma não teve êxito, a Grécia não teve êxito, nenhum dos nossos inimigos no curso dessa história milenar tiveram êxito. Nós sobrevivemos por uma razão muito simples. Nós somos um povo eterno. Entendam isso. A guerra contra Israel, a guerra contra nós é uma perda de tempo. Sábio mesmo é assinar acordos de pacto mútuo e se beneficiar de uma relação com o povo judeu, uma relação que é sempre proveitosa, porque nós somos aliados fiéis daqueles que querem servir o Criador. São verdades imemoriais que eu digo em poucos minutos aqui na cidade velha de Jerusalém, em frente à sinagoga do Rambam, tendo do outro lado a réplica da Menorá. E eu quero concluir dizendo: assim como a força, a beleza e a perfeição de um diamante leva milhares de anos para ser revelado, como todos vocês sabem, gloriosos são os tempos que se aproximam, meus amigos. Apesar de todo o horror que vemos no mundo, de todas essas doentias sociais, esses desvios da vontade de Hashem, é agora que
se aproxima rapidamente. O momento de maior brilho da verdade não é o brilho do povo judeu, mas o brilho da Torá, meus amigos. Shabbat Shalom.